Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom, estamos mais uma vez aqui para mais um encontro nosso, né? Um encontro virtual. E aí as mesmas regrinhas de sempre, né? A gente está fazendo esse encontro gravado, a nossa conversa ao vivo é no chat. A gente está gravando para a gente poder conversar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. O nosso retorno está aqui do lado, então vai ter hora que ao invés de olhar para você, a gente vai estar olhando aqui na tela para ver a nossa apresentaçãozinha. A gente vai usar o mesmo sisteminha que a gente usou nos últimos encontros, então a gente vai falando aqui um pouquinho, depois em volta a gente coloca a apresentaçãozinha de slide com as informações do que a gente está falando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Santa Igreja Católica, continuando avançando no nosso creio. Hoje a gente vai falar no creio na Santa Igreja Católica. A gente está chegando na reta final do creio. Aê! A gente teve vários encontros sobre isso, então a gente está chegando no finalzinho da nossa profissão de fé, do nosso símbolo dos apóstolos. E aí, vamos lá, vamos em frente. Tem mais algum recado? Por enquanto não, né? Lembrando que amanhã é Dia das Mães, né? Então, hoje a gente está falando sobre a Mãe Igreja. Então, tem tudo a ver. Vamos lá, gente. Vamos começar. Peraí. Começar, como sempre, invocando o Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para abrir o nosso coração, porque sem ele nós nada podemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, amém. Como sempre, eu fico confuso no final com por Cristo, Senhor nosso, ou por Cristo, nosso Senhor. Inclusive, se tiver alguém assistindo esse vídeo e for lá das comunidades do outro lado da linha do trem, vai entender bem essa minha confusão, né? Vamos lá, gente. No último encontro, a gente pediu para vocês para fazer uma atividadezinha sobre o que é o amor, né? Precisava rezar ouvindo uma música, lendo Coríntios 13, 1 Coríntios 13, e responder para a gente o que é amor. A gente recebeu várias respostas, né? Recebeu em áudio, recebeu em texto, digitado, fotografado, né? Bem bacana. Só que também teve uma galerinha que não entregou, né? A gente não vai falar os nomes aqui, né? Para não expor, né? Para não ficar feio. Mas você sabe, né? Que foi você que não entregou, né? Pois é. Gente, para quem entregou, a gente agradece bastante. A gente gostou bastante das respostas de vocês. E aí, basicamente, né, o que tinha em comum entre as respostas é que vocês disseram que o amor é uma palavra muito mais complicada do que parece, né? Apesar de ter só 4 letrinhas, de parecer uma coisa muito simples, apesar de ser dito todo dia, ser cantado nas músicas, apesar da gente estar sempre falando do amor, ele é um pouco mais complexo. Alguns de vocês falaram do amor de Deus, do amor de Jesus, que esse é o único amor que realmente é infinito, é incondicional, e é por aí mesmo. Né? Falaram um pouquinho sobre o amor entre família, enfim, os diversos tipos de amor. Alguém citou o amor eros, né? Que é o amor entre casais. Além do eros, a gente tem o philos, que é o amor de amizade, o amor de respeito, e a gente tem o amor ágape, que é esse amor que a gente fala do amor transcendente, essa é a caridade. O amor cristão é o amor ágape. Né? Então a gente tem vários tipos de amor, né? E o amor é o que completa e o que move a nossa igreja, a nossa cristandade, a nossa fé. Inclusive a gente vai falar hoje sobre a igreja, e aí entender essa relação com o amor é bastante importante, porque a igreja é a grande demonstração de amor de Deus.
pela humanidade. E aí, vamos lá. O que é a igreja? A palavra igreja pode ser traduzida como convocação. Convocação do povo de Deus, convocação para uma assembleia, a convocação da Assembleia dos Fiéis. Lá no Antigo Testamento, em grego, é a mesma palavra que a gente usa para a igreja, era a palavra que se usava para dizer quando o povo de Deus estava reunido para ouvir a palavra de Deus. Então, a igreja é uma convocação para se reunir, para ouvir Deus e para depois agir, né, conforme Deus nos pede. Né? Então, a palavra igreja é uma convocação de Deus, é um chamado de Deus, é uma reunião que Deus faz do seu povo. E a igreja é a resposta de Deus já para o pecado original. Quando o homem e a mulher fazem o primeiro pecado, quando a gente é expulso do paraíso, Deus já planeja a igreja como uma cura para esse pecado. Vocês lembram qual que é o pecado original? O pecado da autossuficiência, querer ser como Deus, querer evoluir sem Deus, querer chegar à planificação sem precisar de Deus. Que é um pecado que a gente vê hoje em dia ainda muito acontecendo. Né? A gente muitas vezes tenta ser o melhor possível sem Deus, com autoajuda, né? Eu acredito que eu posso me ajudar. Aí a Juliana estava brincando esses dias, a gente conversando sobre isso, que o certo é autoajuda com L, a ajuda que vem do alto, né? Que vem de Deus. Né? Só Deus pode tornar a gente completamente evoluídos, né? Dentro daquilo que Ele imagina. E isso só acontece em comunidade. Depois aqui é uma frasezinha, né? A salvação é individual, vocês já devem ter ouvido isso bastante, né? Mas ela acontece em comunidade. A gente, apesar de cada pessoa ser responsável pela sua própria salvação, nenhum de nós é capaz de nos salvarmos sozinhos. Primeiro porque é Deus que nos salva, né? É sempre uma graça dele, a gente só retribui essa graça quando a gente se sente amado, quando a gente se sente acolhido pelo amor de Deus, quando a gente tem a certeza da salvação proporcionada por ele na cruz, a gente retribui isso com ações. E essas ações acontecem de várias formas em comunidade. Essa comunidade é o que a gente chama de igreja. Lembrando que no encontro passado a gente falou sobre o Espírito Santo e sobre a igreja que foi fundada em Pentecostes, né? A igreja criada pela morte e ressurreição de Jesus na cruz e fundada pelo dinamismo do Espírito Santo em Pentecostes, que coloca os apóstolos em missão. Lembra? Os apóstolos estavam lá recolhidos com medo e o Espírito Santo coloca eles para anunciar, para ir para o mundo. Essa é a igreja, essa é a convocação. Bom, a gente já sabendo o que quer dizer a palavra igreja, a gente pode ir para a nossa próxima palavra, que é católica. O que é ser católico? Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O que isso quer dizer? O que isso significa? A gente já sabe que a igreja é o chamado de Deus, que a igreja é uma resposta de Deus para que a gente vença o pecado da autossuficiência, para que a gente viva em comunidade. E aí, o que é católico? A palavra católico quer dizer universal, mas universal no sentido de completo, de total, né? De totalidade. Né? É universal porque engloba tudo. E então, nesse sentido, a palavra católico não é um substantivo. A gente costuma dizer que é a Igreja Católica, como se isso fosse uma separação, mas quando a Igreja Católica quer dizer a Igreja do todo, a Igreja de todos, a Igreja de todo lugar, a Igreja de todo tempo. E a gente é católico em alguns sentidos. Primeiro, a Igreja é católica porque ela tem tudo. E ela tem tudo porque ela é o Cristo. Ela é de Cristo, ela tem Cristo, ela está em Cristo. Então, ela está em tudo. Né? A Igreja é católica nesse sentido. Ela também é católica porque o envio de Cristo é ide e evangelizai todos os povos. Ide e fazer discípulos meus em todos os povos. Então, a Igreja é católica porque ela tem que chegar em todos os lugares. Nós temos que falar com todas as pessoas, nós temos que estar com todas as pessoas. Então, católico é muito mais um adjetivo, é uma qualidade, é o que a igreja tem que ser do que o nome. E aí, um pensamento importante. Todo mundo, todas as pessoas fazem parte da igreja em algum nível, né? De diferentes modos. Nós temos, os batizados e que congregamos na igreja, que participamos dela, e nós fazemos parte do corpo de Cristo
tendo que levar a mensagem de Cristo para o resto do mundo, tendo que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos os nossos irmãos cristãos separados, que apesar deles não reconhecerem o vínculo conosco, eles fazem parte da mesma igreja, porque todos acreditam no mesmo Cristo. Então, ainda que eles não tenham a plenitude dos sacramentos, ainda que eles não estejam ligados com a gente 100%, eles são parte da igreja porque acreditam em Cristo, na salvação que vem do Cristo. Nós temos as pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em Cristo. Os judeus, os muçulmanos, e eles também estão ligados a gente porque eles acreditam no verdadeiro Deus. O Deus que ama, o Deus que acolhe. Então eles também têm ligação, também em algum nível fazem parte da igreja. A gente tem as pessoas que não acreditam em Deus. E aí não acreditar em Deus pode ser acreditar em outros deuses, pode ser não acreditar em nada, pode ser nem acreditar e nem negar, o caso dos agnósticos, né? E essas pessoas também fazem parte da igreja porque dentro delas elas têm aquele chamado de ser capaz de Deus. Ainda que elas não reconheçam isso, Deus deseja a salvação delas e por retidão de caráter, inclusive, elas podem se salvar. Então, todas as pessoas em algum nível fazem parte da igreja. Só existe uma igreja de Cristo. A igreja nunca esteve fatiada. Existem as divisões que nós humanos, que o próprio pecado, que a nossa arrogância vai criando, mas mesmo assim nós continuamos sendo um em Cristo. Né? A igreja é una, santa, católica e apostólica. Mistério grande, né? Seguindo, sobre isso da igreja ser uma só, a igreja é o corpo de Cristo. E aí, para a gente entender isso melhor, quem fez esse simbolismo, que ajuda bastante a gente a entender a questão da igreja, foi São Paulo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, um capítulo antes do capítulo que vocês leram. Ele está falando do amor exatamente para falar disso que ele disse agora. Ah, tá vendo? Não foi à toa que a gente pediu atividade para vocês. Né? A gente vai ler os versículos 12 e 13, mas na verdade esse capítulo inteiro fala disso que a gente vai conversar agora. Então, a gente vai ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 13. Escuta agora, depois você pega na sua Bíblia e dá uma olhadinha, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros. E, no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos nós somos um só corpo. Todos, né? A igreja é o corpo de Cristo. E a gente marcou ali, ó. Cristo é a cabeça. O que a cabeça faz? Primeiro de tudo, a cabeça controla o corpo. Como nós sabemos, né? Tudo o que o nosso corpo faz vem de ordens dadas pelo cérebro. Muitas vezes conscientes, outras muito mais inconscientes. Por exemplo, a gente não consegue fazer o nosso coração parar de bater, por exemplo. Mas é o cérebro quem vai mandando isso. Quando você come, é o cérebro que indica como que vai ser feito todo o processo, desde os músculos que vão levar a comida até o estômago, enfim, todo o processo que acontece. Todo o corpo é controlado pela cabeça. A cabeça da igreja é o Cristo. Também outro símbolo disso, quando os reis, os profetas iam ser ungidos no Antigo Testamento, a unção era derramada a partir da cabeça. Quando vocês receberem o crisma, o óleo do crisma vai ser colocado a partir da cabeça, e da cabeça a unção vai para todo o corpo. Então, a unção vem do Cristo para nós, igreja, né? Vem da cabeça para o corpo. Todas as ordens, todas as coisas vêm da cabeça para o corpo. Por isso, Jesus é a cabeça. Nós somos os membros. A igreja é o corpo em cada membro. Cada um de nós seria uma parte desse corpo. E aí, alguns pensamentos que o próprio São Paulo vai desenvolvendo nesse texto. Primeiro, vocês já devem ter ouvido a expressão, né? Eu sou todo ouvidos. Né? Quando alguém quer prestar atenção, alguém fala que é todo ouvido. Já parou para pensar em alguém que é todo ouvido? Né? Que não, sem olho, sem boca, sem mão, é todo ouvido? Né? Como é que funciona isso? Você só escutar. Se você perna, né? Sem perna, você não anda, você não sente gosto, você não vê, você só ouvido. Ou imagina, né? A mão fala assim, eu sou mais legal, não devia ter pé.
A gente não tem mais pé, tudo mão, né? Não tem braço, agora é tudo coração. Eu sou todo coração. Impossível, gente. E a mesma coisa acontece com a igreja. A igreja tem uma diversidade muito grande de carismas, né? A gente tem vários movimentos na igreja, várias pastorais, a gente tem várias pessoas que a seu modo, né, se encontram com Deus dentro da igreja. E todos esses modos dentro da igreja são válidos, né? Inclusive, o catecismo é bem claro em falar em enculturação, né? A verdade de Cristo que chega a uma nova cultura, ela é assumida por essa cultura, ela não destrói a cultura do povo que está ali. A gente teve um processo aí, quando vocês estudarem história, de eurotransformação do mundo. Mas isso era muito mais feito pelas pessoas do que por uma vontade do evangelho. A gente não tinha que ser transformado em europeus, né? O evangelho conversa com todas as culturas, porque ele é uma única boa nova, que Deus se encarnou, né? Deus Filho se encarnou feito homem, morreu e ressuscitou para nos salvar. Esse é o evangelho. Isso cabe em qualquer cultura. A gente acreditar que Deus se tornou semelhante a nós para nos tornarmos semelhantes a Ele, né? Em qualquer cultura isso vai funcionar muito bem. Então, o evangelho ele pode ser incorporado a essas culturas. Então, cada lugar a igreja vai ter ritos um pouco diferentes, né? Apesar da gente ter ali a liturgia já estabelecida, é previsto que ela pode ser alterada em cada lugar. Enfim, a diversidade do corpo, a diversidade da igreja é que faz ela tão rica. Então, por exemplo, eu sou mais expansivo, e aí eu gosto de rezar e levantar meus braços em voz alta, eu posso ir para a renovação carismática, né? Eu sou mais mariano, né? Eu gosto do terço, eu gosto das obras de Maria, posso ir para a Legião de Maria. Eu sou mais de obras sociais, né? Eu quero estar mais próximo das pessoas, dos pobres, dos necessitados. São Vicente de Paulo, né? Pastoral da Criança, São Vicente de Paulo, os vicentinos. Pastoral da Criança, tem tantos movimentos, né? Então, cada pessoa acaba encontrando o seu modo de servir a Deus. A gente vai ter grupos religiosos que se dedicam exclusivamente à oração, tem os eremitas. Então, assim, cada pessoa acaba encontrando um jeito pelo qual ela se achega mais próximo de Deus. E todos esses jeitos fazem parte do corpo e eles, de alguma forma, fazem com que todo o corpo possa evoluir, possa chegar mais próximo daquilo que Deus sonhou para ele, né? Para a igreja chegar mais perto de Deus. A diversidade é um dom. Ela é boa, ela é desejada por Deus. Deus quis que fosse assim, né? A gente não é transformado em robô, todo mundo vai ficar igualzinho. Não é isso. Não é isso que a igreja é. E aí, nesse sentido de que cada um encontrando o seu caminho até Deus faz bem para toda a igreja, a gente estava comentando de que o que acontece a um membro do corpo acontece com o corpo inteiro, né? Ou pelo menos reflete no corpo inteiro. Estava contando para a Ju, que eu li, que o dedinho mindinho do pé, os cientistas dizem que ele não tem mais função para nós, né? A evolução, o nosso modo de vida hoje não precisa mais dele. Inclusive, eles acreditam que daqui a algumas centenas de anos os seres humanos vão nascer sem esse dedo. Você vai ter 4 dedos no pé só. Não é sério, depois vocês dão uma procurada nisso. Ou seja, o dedinho não tem uma função específica nesse momento, mas ele já teve. Só que você já experimentou bater o dedinho numa quina, né? Esse dedinho pequenininho, né? Aquela dor que sobe pelo corpo inteiro, que você não consegue mais andar, que você não consegue mais pensar. Pois é, quando uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. São Paulo vai falar isso, vai continuar na leitura dizendo isso. Quando uma parte do corpo é honrada, o corpo inteiro é honrado. A mesma coisa acontece na igreja. Todas as partes da igreja precisam ser cuidadas, todas elas precisam ser levadas em consideração, mesmo as que a gente considera que não. E aí lembrando que o corpo de Cristo é também as pessoas que não caminham com a gente, eles também precisam ser alcançados, a gente também precisa levar eles até Deus de alguma forma, porque se uma parte do corpo sofre, o corpo inteiro sofre. É o mindinho lá apanhando. Por isso que a igreja sempre teve predileção pelos pobres, pelos marginalizados, pelos que sofrem, sabe? Isso não é comunismo, não. Isso é palavra de Deus. A gente precisa cuidar de todos nós. Alguém escreveu, inclusive, na atividade sobre o amor, mais de um de vocês, que amar ao outro como um igual.
amar o próximo como a nós mesmos, que amor é manifestar amor para os outros. É exatamente isso que a Igreja de Cristo precisa fazer na Terra. E, por fim, né, um pensamento ainda sobre essa ideia de corpo, é que qualquer membro que a gente desligue do corpo, ele perde a sua função, ele perde a sua serventia. Então, a mão fora do corpo não serve para nada e morre, né? A não ser a mãozinha lá dos Adams, né? A única que, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu disse que todas as formas de encontrar Deus dentro da igreja são válidas. Quando eu, por autossuficiência, quando eu, pela minha arrogância, decido sair da igreja, decido ir fazer a minha própria história, nesse momento eu sou um membro do corpo desligado do corpo. Eu estou me desligando, eu estou me amputando. E aí eu perco a serventia. Né? Aí já não funciona mais. Lembra no começo? A salvação é individual, mas ela acontece em comunidade, numa comunidade específica. A igreja de Cristo, a igreja de Deus. Então a gente já falou que a gente é igreja, que a gente é católico, e agora a gente vai falar que a gente é apostólico e romano também. Apostólico romano. Cristo desejou a hierarquia da igreja. Vamos começar por aí, para a gente entender a ideia dos apóstolos. A igreja, hoje, ela é formada por hierarquia. A gente tem os clérigos e tem os leigos. Nós somos os leigos, né? A gente tem os bispos, os padres, né? Tem o clero. E Cristo desejou que a igreja tivesse essa organização. Tanto é que, entre as várias pessoas que seguiam ele separou 12 apóstolos para serem mais íntimos, para aprenderem mais, para participarem mais da intimidade dele. Entre esses 12, ele escolheu São Pedro, para liderar esses 12. Né? E aí ele vai falar para São Pedro em vários momentos isso. Né? Em determinado momento ele fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Em outro momento, depois da ressurreição, ele fala para Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu povo. Então é muito claro, né, que Jesus deixou uma organização para ser cuidada da igreja. Então o papel desses pastores, desses apóstolos, era ensinar, em primeiro lugar, mas também cuidar e administrar a igreja. Né? Mas a igreja não era formada só por eles. Depois deles tinham diáconos, tinham as mulheres que acompanhavam, já existia toda uma organização. O Evangelho vai dizer que várias mulheres acompanhavam e subsidiavam, né, o trabalho de Cristo, vai dizer das pessoas que estavam ao redor, e tinha as pessoas que vinham curiosas ouvir. Então já existia uma organização posta pelo próprio Cristo, e essa organização continuou quando a igreja se tornou a igreja, né, depois que Cristo subiu ao céu. A gente se considera apostólico porque os apóstolos foram criando sucessores. A própria Bíblia fala disso. Olha, São Paulo, ele não era um dos apóstolos originais. Né? Ele vai ser chamado depois. São Matias vai substituir Judas Iscariotes. Então, assim, a própria Bíblia já indica que havia essa substituição de apóstolos. E aí, conforme a igreja vai chegando nos lugares, os apóstolos vão colocando bispos nesses lugares, pessoas de oração, de confiança deles, que eles entendem que podem fazer as mesmas coisas. Eles podem organizar aquele lugar, administrar e se dedicar ao ensino. Então, eles vão fazendo sucessores, para quando eles não estivessem lá e quando eles morressem, esses sucessores continuarem. Esses sucessores são os bispos. E essa sucessão vai acontecendo ano após ano, até chegar aos nossos tempos. Nós temos os bispos. Os bispos, o colégio episcopal, o colégio dos bispos, é a sucessão dos apóstolos. Entre esses bispos, a gente tem o bispo de Roma, da igreja que está em Roma, lá no Vaticano. Quem é o bispo de Roma? O Papa, que é o sucessor de Pedro, o líder colocado por Jesus entre o colégio dos apóstolos. Então a gente, até hoje, segue a mesma organização que Cristo colocou. A mesma organização que Cristo pensou, a gente vai seguindo ela. Por isso, como o líder dos apóstolos está em Roma, a gente é a igreja romana, então católico romano. Além do clero, a igreja também é formada por nós leigos, né? E a nossa missão específica é agir no mundo. Enquanto o clero administra e ensina a igreja, nós somos a ponta da igreja. Nós é que vamos
encontrar os irmãos que ainda estão separados, os irmãos que ainda não foram batizados, e aí nós vamos conviver com ele. Nessa convivência, nós vamos falar do Cristo, nós vamos mostrar com nossas ações também, pregar o evangelho com a vida e com palavras, para que as pessoas possam realmente encontrar quem é Jesus. Então, lembrando que a igreja é o corpo de Cristo, então Cristo vai agir no mundo por meio de nós. Nós somos o corpo, os membros que vão agir no mundo. Sério isso, né? Bastante importante. Então, as nossas ações falam muito. Quando a gente mostra amor ao mundo, quando a gente dialoga, quando em momentos de crise a gente se mantém em oração, a gente tem uma palavra boa para as pessoas, a gente está sendo verdadeiramente outro Cristo, cristãos. Quando a gente age de maneira diferente disso, quando a gente deixa o nosso egoísmo agir, a gente está pervertendo o corpo de Cristo, que é bem sério, né? Então, ser igreja é bastante sério. Seguindo, algumas coisinhas para a gente terminar, né? Primeiro, esse artigo do Credo no Catecismo da Igreja tem 53 páginas, né? A gente está seguindo o Catecismo, então, né, a parte do Creio na Igreja tem 53 páginas, né? Essa é bastante coisa, vai falar de munus profético, munus régio, de sacerdócio, vai falar da relação da igreja com as outras igrejas. Então, assim, isso tudo que a gente falou agora foi um resumo do que é ser a igreja, do que é a igreja, do que é acreditar na igreja. A gente acredita que é o básico para a gente entender essa oração, mas é bem interessante se aprofundar um pouco mais nisso. Tem vários vídeos, tem vários materiais na internet bastante interessantes. Acho que vale bastante a pena depois vocês darem mais uma olhada, né? Porque tem muita coisa sobre ser igreja. Nossa igreja é muito rica, né? Ela age em todos os tempos, em todos os lugares. Ela fala pela voz de Cristo. É bem legal. Tem bastante outras coisas que dá pra gente verificar. E, muito importante lembrar que Maria é o nosso grande modelo de mãe e da igreja. Maria faz parte da igreja e em Maria a igreja chega ao ápice do que ela tem que ser. O modelo de mãe, de esposa, né, daquela que traz Jesus ao mundo. Então, a igreja, olhando para Maria, ela sempre sabe onde tem que chegar. É em Maria que nós vemos o que a igreja tem que ser como um todo. A mãe dos fiéis, aquela que traz Jesus ao mundo, aquela que se mantém sempre ao lado do Cristo, né? Aquela que sofre com o Cristo, mas que também está na ressurreição. Enfim, Maria é o nosso grande modelo. E aí é bem propício, né, a gente pensar nisso, porque a gente está em maio, mês de Maria, amanhã é dia das mães, né? A gente tem muitos pensamentos nesse sentido. E a igreja é mãe. E aí, aproveitando isso, a gente quer que a nossa oração final seja uma oração para pensar em Maria, para pensar na igreja, mas também para a gente pensar em todas as mães. As nossas mães vivas, as mães falecidas, né? As mães que sofrem nesse momento, as nossas mães, as mães dos outros também. Vamos dedicar a nossa oração final por todas as mães, para que as que aqui estão na terra sejam abençoadas por Deus, as que já morreram, que sejam acolhidas por Deus também na infinita misericórdia, estejam lá no céu com Ele, diante de Deus. Vamos nos colocar em oração rezando pelas nossas mães, por todas as mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso aí, gente. Cadê o coraçãozinho, Ju? Tá aqui. Os coraçãozinhos de sempre. Vocês aqui reunidos com a gente. É isso, gente. Mais um encontro. Essa é a nossa Santa Igreja Católica Apostólica, a igreja que é una e santa porque tem Jesus, né? A igreja que ainda caminha procurando essa santidade porque tem a gente, que é pecador, né? Cada um de nós fazendo a nossa parte para que o mundo seja bem melhor. Esse é o nosso encontro. Obrigado, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe todos nós. Tchau, tchau. Tchau. Beijão. Beijo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.